Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Para quem está vendo esse vídeo agora, vou tirar um pouquinho do meu tempo aqui para contar um pouco da minha história, que desde criança, né, por eu morar numa comunidade muito carente, na época dominada pelo tráfico e tudo, então eu era bem criança, bem novo, quando eu já me via rodeado de pessoas que estavam no mundo do crime e tudo, e na época não tinha uma estrutura muito boa, a família não era muito estruturada, não tinha muitas informações, né? Então eu ficava muito pelas ruas afora, pelas ruas da minha cidade, certo? Ah, e nesse intermediário de tempo aí, eu tive várias oportunidades de entrar para a vida do crime, já me envolvi algumas vezes como quando criança, entendeu? Nessa época, o pessoal que vivia nessa vida gostava muito de pegar os menores. Na época eu tinha na faixa de 12 anos, se não me falha a memória. Então eles usavam a gente muito para levar uma droga do outro lado, onde eles não podiam ir, né, por causa das guerras deles, de facções. Ah, para buscar uma arma, essas coisas assim que infelizmente o traficante hoje eles usam as crianças de favela, as crianças que moram em comunidades carentes para fazer essas coisas, né? Para fazer essas coisas, porque eles mesmos não têm coragem de ir, sabe que para criança, para adolescente, se polícia pegar, não vai dar nada, né? Literalmente na mente deles não vai dar nada, mas não vai dar nada para eles, né? Mas para minha mãe iria dar alguma coisa, para os meus parentes iriam dar alguma coisa, porque quem na verdade iriam sofrer seriam eles. O traficante, se eu fosse preso naquela época, na verdade apreendido, né, por ser menor não seria preso, mas sim apreendido, ah, para ele não iria fazer diferença nenhuma, porque ele iria encontrar um outro, como eu tinha muitos que ficavam na mesma situação que eu, para rua fora. Então, para aquelas pessoas, o traficante para ele ele não iria sofrer nada com isso. Mesmo a polícia sabendo que ele era o mandante que tinha me pedido para fazer aquilo, para ele não iria dar nada porque eles não teriam provas concretas e por eu ser menor, a justiça iria responsabilizar os meus pais, não ele. Tá. Então eu ficava muito pelas ruas afora, em volta ali do centro da minha cidade, que é Governador Valadares, e, no decorrer desse tempo, eu, eu me encontrei, e tinha um lugar, tinha uma paróquia, Nossa Senhora das Graças, que todo dia, na hora, em volta de 11 horas, assim, eles forneciam um almoço pra gente, a gente chamava de sopa, né, que era muito boa, delícia. Então, foi aí através da fome, que eu ficava rodando o dia inteiro para rua fora, pedindo esmola no sinal, lavando o carro, vigiando o carro, em volta dali da cidade, em volta do centro. E quando dava esse horário do almoço, eu, mais que depressa, corria para lá, né? Tá. E aí foi indo assim, foi uma, duas, três, quatro, cinco vezes. E foi onde, nessa paróquia, foi onde eu conheci que lá era pastoral do menor, né? Onde os pessoal dava o suporte aos menores que ficavam nas ruas e tudo. E foi onde eu conheci o professor Nelson, o professor Nelson. E tinha outras pessoas também, tinha uns espanhóis também, que se não me falha a memória, era o John, o Luiz, José Luiz, Carlos, é, e tinha uns outros. Eu acho que eram quatro. E, e esse pessoal dava muito suporte para a gente. Então, o professor Nelson, ele tinha um projeto de capoeira, certo? Foi onde eu me interessei bastante, foi onde eu comecei a participar daquele projeto. Inicialmente, eu participei daquele projeto, foi
por causa do pão e do suco que eles davam, né? É fome, fome. Criança de rua, então eu guardava aquelas moedas que eu ganhava na rua e opa, hoje tem capoeira, então eu vou para capoeira porque no intervalo ali, no meio do treino mais ou menos, eles davam ali, davam pão, davam suco, então para mim aquilo ali estava ótimo, né? E não deixava de almoçar também não, viu? 11 horas, todo dia, horário marcado. Então, mas aí a capoeira, ela foi tomando uma proporção muito grande na minha vida. Por quê? Porque eu comecei a não ver mais a capoeira só por causa do pão e do suco. E o apoio que o professor Nelson me dava, o suporte que ele me dava, era um suporte de pai, entendeu? Era uma coisa assim que eu não tinha em casa, né? E ele se preocupava mais com a nossa disciplina do que com o nosso treinar, do que com o nosso treino de capoeira. Exemplo, se você não estivesse indo bem na escola, você não participava de alguma viagem na cidadezinha em volta, alguns eventos que ele promovia, então você não tivesse disciplina, não tivesse bem na escola, você não participava. Então, para mim não perder essas oportunidades de viajar, esse trem, eu procurava ser bem disciplinar, principalmente ali, né, naquele momento ali do treino, dentro da paróquia, dentro do projeto. Então, e nisso eu fui gostando, fui me adaptando e, e fui crescendo no meio daquele projeto, tá? Aí tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, entendeu? Crianças que estavam igual a mim mesmo, né? Tem o meu amigo Alisson, que hoje também faz um belíssimo trabalho como as crianças também numa paróquia, né? Ele também dessas crianças também que se envolveu muito no projeto, na capoeira. Então hoje, até parabenizar ele pelo ótimo trabalho, pelo belíssimo trabalho, Alisson, beleza? Tá aqui meus parabéns para você, mano, porque eu sei que não é fácil, a correria é muito grande, muitas das vezes sem apoio, né? A comunidade às vezes não aceita bem, não entende, fica meio com receio e tudo. Mas para vocês, pais, principalmente da cidade onde o meu amigo Alisson tem esse trabalho, se você tem seu filho que estuda de manhã e na parte da tarde não tem mais nada para fazer, computador, celular, essas coisas, procura meu amigo Alisson aí, entendeu? Coloque a sua criança para praticar capoeira, que além de ser um esporte muito bom, eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito a disciplinar o seu filho e você vai ver o resultado quando, no decorrer do tempo, o seu filho dentro de casa vai estar mais prestativo, vai estar mais disciplinado dentro de casa, tá? Então, minha vida foi mais ou menos isso, né? Hoje eu tô com 36 anos, nossa, meu sonho é ter 28 anos. 36 anos, atualmente moro nos Estados Unidos, né? Tenho contato com o meu professor, tenho contato com meu amigo Alisson, né? E só deixando aqui um pouquinho da minha história, só um texto. Gente, nós temos muitas crianças perdidas para a rua fora. Muitas crianças que hoje em dia viram refém de pessoas com más intenções. E depois, pô, vai ficar culpando os caras. Os caras têm a vida deles, né? Hoje eu sou pai de 3 crianças, entendeu? Nós que somos pais hoje, que temos que direcionar nossos filhos para as melhores coisas, para ser um bom homem, uma boa mulher, né? E nada melhor do que uma igreja com um projeto desse, né? Um projeto arte. Ah, não quer capoeira? Procura outro esporte, procura outra coisa, mas não deixa seu filho virar refém do computador, do celular, da internet e muito menos das pessoas com má intenção, tá? Então fica aqui um pouquinho da minha história, né? Hoje, se não fosse a capoeira, se não fosse o projeto Pastoral do Menor, se não fosse a capoeira, o professor Nelson, se não fosse as amizades que eu fiz de pessoas que viraram homens de verdade,
viraram mulheres de verdade, né? Se não fosse um projeto igual esse que o meu amigo Alisson tem hoje e está aí lutando para manter em pé, para cuidar dos seus filhos, ele deixa de cuidar da família dele para cuidar dos seus filhos, tá? E se não fosse, talvez eu não estaria aqui hoje para contar essa história para vocês, para falar um pouquinho do que é um projeto na vida de uma criança, tá? O que é um projeto na vida de uma pessoa, até mesmo adultos. E dentro desse tempo, gente, lembrando que perdemos muitos amigos que entraram nesse projeto e o tráfico foi mais forte do que o projeto, tá? Mesmo com as pessoas do projeto indo atrás, indo na casa, perguntando por quê. No dia que a pessoa faltava, que o menino faltava, eles iam na casa, perguntavam, conversavam com a mãe, dava suporte de comida e as coisas. Mas mesmo assim, uns 3, 4, o tráfico infelizmente conseguiu pegar e conseguiu levar. Infelizmente não estão mais aqui com nós nessa terra, né? Infelizmente morreram, uns foi de tiro. E é uma história muito triste que não vale a pena contar.